pessoas, tudo bem? Hoje eu vou trazer pra vocês os meus piores livros que eu li esse ano e eu espero muito que vocês aceitem a minha opinião. Eu consegui selecionar apenas 4 livros e vou trazer um extra, então na verdade são 5, mas eu não cheguei a terminar o 5º, então bora lá. Então, numa ordem de decrescentes, o 4º livro, no caso, seria A Luz que Perdemos, que foi um e-book que eu tinha conseguido de graça. E o meu maior problema com esse livro é que ele era totalmente contado para a ex-relação amorosa da protagonista. E essa relação amorosa não foi uma coisa totalmente saudável. E ela baseou mais ou menos a vida inteira dela nessa relação, o que me deixou muito. E em nenhum momento ela fala nesse livro que ela precisa de alguma ajuda psicológica. Eu acho que eu já falei isso num vídeo. E também sempre tem as minhas resenhas no Scoob, no meu Instagram de livros, que eu sempre deixo nos links aqui embaixo na descrição. E eu achei horrível, assim, é uma mulher adulta contando os problemas com o ex-namoradinho. A história dele já começa bem complicada porque eles se conhecem no 11 de setembro e eles têm uma relação amorosa direto nesse dia, o que pra mim é meio mórbido, mas tudo bem. E vai desenvolvendo essa relação, eles têm pouco tempo de relação, mas ela não consegue ter relações boas, tranquilas com os próximos amores que ela tem na vida, no caso. Mas assim, não acho que não foi pra mim todo esse apego da protagonista com o ex dela. Continuando nessa ordem decrescente, o 3º livro é O Canto Mais Escuro da Floresta, que foi o último livro que eu consegui terminar de ler. Ele me deixou numa ressaca literária horrível. Faz mais de um mês que eu não consigo, porque ele me desestabilizou de uma forma ruim, no caso. Eu não consegui entender como que a mesma escritora que escreveu O Príncipe Cruel escreveu isso aqui. Não faz o mínimo sentido pra mim, eu juro. É assim, né? Pensando. Eu ainda não consegui entender também se ela escreveu esse livro antes ou depois de ter escrito a trilogia. Não importa a ordem, ele continua sendo horrível. Se você ler, quem sabe, esse livro sozinho, sem ler os outros livros, você vai achar uma leitura mediana, mas lendo isso aqui, depois de ter lido a trilogia, ele é simplesmente um lixinho. Aqueles foram os meus melhores livros do ano e esse aqui foi um dos piores. Os protagonistas são 2, no caso, e eles são fraquíssimos. A história é fraquíssima, as coisas se resolvem muito rápido. E é estranho se passar tecnicamente no mesmo universo, mas os feéricos aqui são muito diferentes e eles convivem mais com os humanos, mas isso não funciona aqui. Assim, simplesmente não dá. Os 2 primeiros da lista já seriam 2 livros que eu precisei ler para os meus vestibulares. Em 3º lugar, nós ficamos com 9 Noites, do Bernardo Carvalho. E o problema desse livro pra mim, na verdade, foi o final. Ele não tem uma escrita horrível. Ele é chatinho de ler, mas considerando que ele é um livro para vestibular, a escrita dele é ok, ela é mais recente. Mas o final me deixou muito brava. Porque ele tem instiga pra você entender o que aconteceu aqui com os personagens. O protagonista está fazendo meio que uma pesquisa sobre o passado de um cara que é interessante. E, spoiler, o cara simplesmente desiste da pesquisa dele e nós nunca sabemos se ocorreu alguma coisa ou não. Eu acho que eu não tava no momento pra ler alguma coisa que não tivesse um fim. Eu queria as coisas todas fechadinhas. Então talvez ele não tenha sido exatamente tão ruim assim, em questão de eu recomendar pra vocês. Ele é um livro legal, mas pra mim simplesmente não funcionou. Eu me irritei muito com esse livro, mas eu recomendo que vocês leiam, inclusive os outros, pra tirarem suas próprias conclusões. E em primeiríssimo lugar na nossa lista de piores do ano eu tenho O Relato de um Certo Oriente, do Milton Ratum. O que eu posso dizer sobre esse livro se eu não entendi o que ele quis dizer? Assim, eu sou de ler clássicos brasileiros há um tempinho já, mas aqui nós temos um caso em que eu não entendi sequer a ordem cronológica. Todos os capítulos eram contados por uma pessoa diferente de uma determinada família, uma família
deveras grande, que você tinha que decorar os nomes, então ao mesmo tempo que você estava tentando decorar os nomes, você estava tentando entender quem que estava narrando as coisas, quem era primo de quem era irmão de quem, mãe, tio, quem eram as crianças que estavam ali. E na verdade é bem estressante, porque eu cheguei a assistir um vídeo do próprio autor falando que quando ele foi traduzido para o inglês, as outras edições chegaram a pôr no começo do capítulo quem era que estava narrando para as pessoas entenderem um pouco melhor, mas que ele não gostou disso porque era para ser refinado, era para ser um livro diferente. Eu fiquei com um problema com isso, de não entender quem estava narrando, e é muito difícil você tem que fazer um esforço, então assim, é legal para quem quer fazer o esforço de estudar o livro, mas para uma pessoa que não gosta desse tipo de leitura, que estava lendo isso para um vestibular, também não entendo qual é o propósito do vestibular colocar um livro que seja tão difícil assim. E sendo que é difícil de entender a cultura, eu acho que esses livros eles têm uma finalidade mais cultural. Se ele tem uma finalidade cultural, você coloca uma coisa mais fácil justamente pra gente entender a cultura. Eu não gostei, eu dei uma das minhas menores notas, assim, eu não gostei da história. Achei muito difícil saber também quem estava em cada país, porque tinha pessoas que se comunicavam por cartas, na verdade os capítulos meio que contando sobre a família, o que essa parte é legal, mas você também não sabe quem está em cada lugar, para onde que cada pessoa está viajando. Então eu não entendi a ordem cronológica, também tem essa história do tempo, não entendi as cartas, quem estava narrando, quem estava em qual país. Então foi um livro muito difícil pra mim, não é um livro complexo, mas eu tinha que ter atenção. Eu simplesmente não gostei, ficou em primeiro lugar, é o pior do ano, quem sabe um dos que eu mais odiei ler já. E eu não gosto de não gostar de livros, mas esse não teve o que fazer. E partindo então para aquela menção honrosa, eu estava lendo um e-book que se chama Não Se Apaixone Pela Sua Namorada. Ele é de uma escritora brasileira, mas eu tenho algumas reclamações quanto a ele, porque eu não consegui chegar nem na metade. E eu li em alguns momentos onde eu não tinha o contato com o livro físico, eu não tinha literalmente nenhuma outra coisa pra fazer. Eu não sei se eu vou conseguir terminar ele esse ano, apesar de deixar isso incompleto, me deixa muito nervosa. Mas eu tô lendo Marley e Eu, tá na minha cabeceira, eu tô lendo Marley e Eu há um mês e eu não sei nem se eu vou conseguir terminar ele, que é um livro físico e legal. Imagina um livro que é e-book, que eu não cheguei nem na metade, que eu não estava gostando, mas a minha menção honrosa é por... ele tem uma escrita muito fraquinha, ele tem uma escrita muito parecida com uma fanfic, ou talvez, eu acho que o problema dele é tentar copiar muito as coisas do exterior, então ele parece com uma tradução ruim, não como uma escrita brasileira, perdão, mas é o que parece pra mim. E ele tem uma história que eu gosto, assim, que é de inimigos para amantes, mas eu não cheguei na parte exatamente boa, eu acho, e não tá nem na metade do livro, que me deixa um pouco preocupada. Mas eu acredito que o ponto alto, legal desse livro é que as coisas vão acontecendo devagarinho. Mas a minha reclamação mais é quanto a escrita estilo fanfic e menção honrosa porque não terminei o livro, então não sei se ele como um livro inteiro eu vou gostar ou não, mas pra fazer uma reclamação que talvez eu nem consiga terminar, então é isso aí. Então esse foi o vídeo, gente, lembrando que essas são as minhas opiniões próprias, estritamente próprias, lembrando que vocês sempre devem ler o livro para terem certeza se vocês gostam ou não desse tipo de história. Pode ser, com certeza, que não funcionou pra mim, mas tem muita gente que funciona, assim como os livros que eu gosto. Alguns de vocês podem olhar e pensar, nossa, que bosta, mas é pra isso que o livro serve, pra conversar com a gente, e esses foram os livros desse ano que não conversaram comigo, que eles... Não senti que eles agregaram muita coisa pra mim, a não ser me deixar nervosa. Eu vou trazer um vídeo de melhores do ano, então fiquem ligadinhos agora em dezembro e janeiro, que é quando eu vou postar, vou ter tempo pra postar. Mas eu espero que vocês tenham gostado, comentem se vocês já leram algum desses e gostaram ou não, ou se vocês têm interesse em ler também, e quais foram os piores de vocês desse ano. E é isso, beijo!